Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero mostrar para você como seria o meu processo de implementação do checkout lá da Hotmart. Por que da Hotmart? Eu acho que a Hotmart é uma plataforma que funciona muito bem, tanto para quem vende curso lá dentro, quanto para quem compra cursos, obviamente, lá dentro, beleza? Eu sou cliente da Hotmart e sempre me chamou muita atenção como tudo funciona meio que bonitinho mesmo a parada, né? É até impressionante quando você compara com outros players mundo afora. Então, o que é que eu olho lá que é legal, né? Quando você vai fazer o seu checkout, eu já comprei curso, obviamente, lá. Quando você vai fazer o checkout, você pode pagar de múltiplas maneiras diferentes. Você pode pagar com cartão de crédito, com dois, você pode pagar com Pix, você pode pagar com PayPal, você pode pagar com boleto bancário, ou seja, você pode pagar com um conjunto bem interessante de formas de pagamento, o que é, obviamente, ali, né, um desafio de abstração quando você pensa no código que roda por trás daquilo, beleza? Quando você vai para o lado de quem cria curso lá dentro, na hora que você vai montar a sua oferta especificamente, você pode definir múltiplas ofertas diferentes. Você tem a oferta que é a padrão, você pode criar outras ofertas, por exemplo, oferta específica para Black Friday ou coisas do gênero. Dentro da oferta, você pode configurar o número, como que você quer fazer ali, né? O pagamento, você só pode pagar à vista, pode pagar parcelado com juros para o lado de quem vai comprar, pode pagar parcelado com juros para o lado de quem está vendendo, a pessoa quer assumir os juros por algum motivo, beleza? Você pode configurar, por exemplo, para ele tentar fazer retentativa de pagamento quando o limite do cartão não é alcançado, e aí se o limite não é alcançado, ele tenta fazer estilo recorrência, se você habilita isso naquela oferta, né? Então, não passou o limite, então eu vou pegar, dividir por 12, considerando a parcela, paguei uma vez, mês que vem pago de novo, e por aí vai. Você pode configurar o seu curso para ser pagamento recorrente, ou para comprar uma vez, fica para a pessoa ali, né? Para o resto da vida, beleza? Então, você tem múltiplas maneiras, você tem várias coisas que acontecem. E quando você vai comprar, né, quando você cai na tela de checkout da Hotmart, ela não pede para você criar um usuário, por exemplo. Você coloca suas informações, você coloca o e-mail de compra que você quer, por exemplo, o seu CPF, algo assim. E aí ele faz aquele processo na hora, né? Se você não tem usuário, ele cria aquele usuário, a plataforma cria aquele usuário na hora com a senha ali padrão para você, que você eventualmente vai ter que trocar. Caso contrário, você compra com o seu e-mail, sem fazer login, sem nada, e ele associa com sua conta existente. Então, assim, eu acho que é um fluxo muito bem fechadinho, que me parece que seria muito legal de implementar, um desafio realmente interessante. Beleza? E aí, eu quero mostrar aqui para você como eu faria isso. Num outro vídeo, que foi um vídeo que foi bem legal, a galera gostou, eu falei que era muito importante você ser uma pessoa trituradora de requisito. E ser uma pessoa trituradora de requisito envolve alguns elementos. Primeiro é entender exatamente o que você quer fazer. Então, eu acho que eu entendi exatamente o que eu quero fazer aqui. Obviamente que eu poderia perguntar para pessoas que trabalham lá, e seria muito mais interessante, mas para o objetivo desse vídeo eu considero que eu entendi bem o que eu quero fazer. Uma outra característica importante de quem tritura o requisito e se prepara bem para implementar é você conseguir imaginar com um certo nível de detalhe, beleza? Quanto mais detalhado, melhor, como você implementaria aquela parada. Então, basicamente aqui, né, a relação é, quanto maior é o nível de detalhamento da sua imaginação, provavelmente vai ser mais fácil e mais rápido de você implementar o que você precisa, né? Então, quanto mais nebulosa está a sua imaginação, provavelmente se você sentar para codar a parada agora, você vai passar mais tempo pensando em quais são os fluxos necessários que você precisa fazer e coisa do gênero. Beleza? Então eu quero contar um pouco para você, né, como que eu faria isso, como que eu pegaria o que eu estou imaginando, porque eu já estou imaginando, e como é que eu escreveria isso antes de implementar, beleza? Eu não tenho nada pronto, eu vou fazer aqui no vídeo junto com você, então vai ser normal, caso eu dê umas travadas, caso eu mude de ideia e tudo mais, porque afinal de contas estou pensando enquanto eu estou falando com você, beleza? Então, caso você não conheça aí como é que funciona esse processo de checkout na Hotmart, eu entrei aqui, né, numa tela de checkout para te mostrar a Rapidex. Então, aqui tem uma tela de checkout da Hotmart, então percebe que aqui ó, você bota seu e-mail, você confirma seu e-mail, você pode colocar, né, se você tem um cupom, calma aí que eu desapareci, né, calma aí. Você pode colocar se você tem um cupom de desconto aí na parada, e você vem aqui, ó, e escolhe, né, eu quero pagar com 2 cartões, quero pagar via PayPal, aparece aqui esse link, né, do PayPal,
Quero pagar via cartão de crédito. Deixa eu ver mais o que tem. Quero pagar via cartão virtual da Caixa. Eu nem sei que parada é essa. Quero pagar via boleto, via Pix e por aí vai. Então, você tem aqui, né, N maneiras para você poder pagar. E aí, de novo, nesse caso aqui, eu peguei aqui uma tela associada à jornada Dev eficiente ali para mostrar para você. E aí, nessa oferta que está aqui nessa tela, eu ainda configuro para quando a pessoa, o cartão de crédito da pessoa por algum motivo não passa, né, falta de limite, geralmente, ela vai tentar pagar dividido em 12 vezes ali, como eu falei para você. E aqui, né, o meu produto está configurado para compra vitalícia. Você comprou, fica usando, por aí vai. Então, eu já entendi ali a parada. Então, coisas que eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazendo aqui, né, um pouco de dump da parada, né? Então, se o e-mail existe, eu vou precisar recuperar o usuário, a pessoa, né? A pessoa usuária daquele e-mail. Então, isso eu sei que deixa eu aumentar um pouco a fonte, né? Isso eu sei que eu vou precisar fazer. Eu vou escrevendo tudo aqui, né? Se o e-mail não existe, vai ser necessário criar uma nova conta para aquela pessoa. Então aqui essa é a primeira coisa que eu sei que eu olhando ali, né, que eu vou ter que fazer. E outra coisa também, né, se tem cupom de desconto, se tem, na verdade, código de cupom de desconto, eu vou recuperar esse código e fazer a conta para ver quanto que vai ficar o valor final. Ops, o valor final. Ainda sobre o cupom, tem que verificar a validade, né? Tem que verificar a validade do cupom. Então, imagina, aqui tem que verificar a validade. Se passou o cupom que não é válido, eu não posso continuar, né? Caminhando ali com a compra, provavelmente. Então, tem essa parte. Tem a parte ali também, né? Dos meios de pagamento. Então, quando eu olho aquele tanto de meio de pagamento, e cada meio de pagamento exige, né, um fluxo diferente. Se eu vou pagar no cartão de crédito, eu tenho que botar as informações do cartão de crédito. Se eu vou pagar no boleto bancário, ele vai gerar um boleto ali para mim e tudo mais. Vai ter algum processo de compensação ou algo do gênero. Se eu for pagar em 2 cartões, eu vou ter então um registro de 2 cartões para aquela transação que eu vou fazer. Se eu vou pagar via Pix, eu vou gerar, vai me gerar um código, provavelmente de Pix ou algo do gênero. Então, cada uma dessas coisas aí, né, na minha cabeça aqui, de novo, eu não conversei com ninguém que trabalha lá para saber como é que tá implementado. Então, na minha cabeça, tudo isso faz parte do que tipo de tudo isso está conectado com a forma de pagamento. Então, eu tenho essa ideia, né, de forma de pagamento que foi escolhida para realizar aquela compra. Ao mesmo tempo, eu já sei que essas formas de pagamento, né, elas têm pouca interseção no sentido de comportamento. Então, qual é o comportamento que vai ter entre o cartão de crédito, o boleto, talvez pagar a transação, e aí vai ter ali algum tipo de coisa diferente? Se eu fosse até onde eu estou conseguindo imaginar aqui agora, simplesmente eu teria entradas diferentes nos sistemas, no mesmo sistema, para as formas diferentes de pagamento. Por exemplo, se eu quero pagar via cartão de crédito, ali, eu teria um endpoint específico para pagar com um cartão de crédito. Eu mandaria as informações, eu processaria aquilo, daria o retorno, e o front-end lidaria, né? O front-end que eu falo, a aplicação cliente, vai lidar com aquilo lá. Então, beleza, agora pagou, então tá tudo certo, vai lá pro curso, por exemplo. Ah, não, cliquei no PayPal. Se eu cliquei no PayPal, provavelmente a volta que eu ia dar era uma volta de redirecionamento para a compra ser realizada no PayPal e teria, provavelmente, um endpoint de callback configurado para o PayPal dentro aqui da minha plataforma, caso a pessoa escolhesse, né, aquele mecanismo de pagamento. Se é via Pix, eu confesso que eu nunca fiz uma integração via Pix, mas eu sei que eu tenho que gerar, sei lá, um QR Code de pagamento aí do Pix. Eu imagino que a Hotmart, a galera deve ter uma conta em algum canto conectado com esse código, com esse QR Code
que foi gerado, uma vez que que esse pagamento é feito, algum evento deve acontecer que notifica esse sistema, que aí vai precisar me notificar aqui ou algo do gênero. Talvez se eu clicasse ali para pagar via Pix, talvez vá até para outra tela, tipo do iFood, que fica esperando a notificação acontecer em até X minutos. Ali, né, talvez tenha um endpoint com um server-side event configurado, um WebSocket configurado para me notificar automaticamente quando a parada acontece, ou é via polling mesmo, por aí vai. Então aqui, né, são várias coisas. Então, eu acho que eu vou dividir um pouco aqui. Então, pensando sobre formas de pagamento, deixa eu ver se eu consigo, se eu fizer assim, ele vai configurar direito. Blá, blá aqui. Tá de boa aqui, né? Então, beleza. Então, pensando sobre formas de pagamento. Escolheu um cartão de crédito. Aqui, então, eu tenho para... Na verdade, eu vou botar diferente aqui. Um endpoint específico para processar pagamento de cartão de crédito. Aí eu teria um endpoint específico para processar com 2 cartões de crédito. Processar com 2 cartões de crédito deve ser azedo, né? Passa um, aí um passa e o outro não passa. E se o outro não... Aí essa lógica é até mais complicada. Aqui eu não conseguiria nem continuar, porque tá passando um avião, porque eu precisaria perguntar, tipo assim, imagina que passou um, aí o outro não passou. Se o outro não passou, eu não posso configurar para ficar fazendo pagamento recorrente, né? Porque um já passou, então só ou vai fazer o pagamento recorrente naquele cartão que não passou, né? Talvez seja isso. Então eu preciso saber se é um tudo ou nada, se dá para ter caminhos, se dá para ter, né, essa recuperação de venda nos cartões separados ou algo do gênero. Mas teria um endpoint aqui. Se a pessoa pede boleto, um endpoint específico retornando as informações do boleto para aquela compra. Então, na minha cabeça, eu já imagino assim, quero boleto. Clicou, eu vou mandar uma request, vai ter uma entrada no sistema que é, quero gerar um boleto para essa oferta, já fala aqui das ofertas, né? Para essa oferta desse produto. E aí, ele me retorna as informações todas do boleto ali que precisa, e aí eu monto a imagem desse boleto. Aí que a API cliente, né, com as informações do boleto, ela é capaz de montar o boleto. Ou talvez pudesse gerar, né, o PDF do boleto e devolve o boleto. Acho que são algumas maneiras aí. Um endpoint, aqui também, um endpoint específico para gerar a chave de pagamento do Pix. Então, eu escolhi eu pagar em Pix ali, eu já sei que eu teria o endpoint, que eu chego lá, vai me gerar essa chave de pagamento, me retorna. E, obviamente, aqui, né, que aquele front-end ali, eu imagino que tem que ser aquela aplicação cliente ali, que no caso está rodando na web, vai ter que ser um tanto quanto inteligente, né? Pô, ver desse jeito aqui, vou ter esse caminho e tudo mais também. Então, eu faria aqui, né, basicamente um endpoint novo para cada forma de pagamento nova. Então, só para o PayPal, mesma coisa, né? Um endpoint para o PayPal, falar assim, quero processar com o PayPal, então beleza, cheguei lá, vou fazer uma lógica lá dentro, né? Vou pensar um pouco mais sobre isso já daqui a pouco. Me retorna ali a URL do PayPal, por exemplo, para pagar aquela oferta. Só para dar um exemplo aí, beleza? Uma outra coisa aqui então, né? Posso botar um asterisco aqui, né? Então aqui, vou botar mais para baixo, vou botar aqui. Ainda sobre ali o produto, então, aqui para o pagamento, acho que minha lógica padrão seria essa daqui. Botei as informações, vou pegar, vou escolher a forma de pagamento, botei um endpoint, uma entrada específica no sistema para me dizer como é que eu vou processar, né? Então, se eu escolher cartão, ele vai, talvez, apertou um botão, vai processar e já vai me retornar um redirecionamento dizendo que deu certo ou deu BO ali. Se for 2 cartões, a mesma coisa, mas se for boleto, vai talvez me levar para uma página, né, um redirect para pagar o boleto, por aí vai. Então, aí aqui mais sobre a lógica que tem lá, né? Eu falei para você
que dentro da Hotmart, quando você tem um produto, você pode cadastrar múltiplas ofertas. Então aqui eu teria um pouco disso, né? Pensando aqui, né? Deixa eu só botar aqui. Aqui é bem um pouco do fluxo de checkout, né? Deixa eu pensar agora aqui também, ó. Como é que eu faria pensando aqui no fluxo de configuração da oferta para um produto. Poxa, esse daqui é um desafio bom mesmo de implementar. Você vai ter que treinar bastante coisa, viu? Terei que treinar bastante coisa. Então aqui, ó, configuração da oferta para um produto. Então a primeira coisa é um produto pode ter uma ou mais ofertas associadas. Uma coisa que é legal dele aqui, né, é que você define qual que é a oferta base. Então, uma oferta pode ser definida como a principal para aquele produto. Só pode ter, né, uma oferta principal. Então, eu sei que eu teria que fazer essa lógica, né? Quero registrar uma oferta, beleza. Aqui tem as coisas padrão da oferta, né? Então aqui eu já sei que uma oferta tem o valor, dias de garantia, a moeda que você quer praticar naquela oferta, eu sei que tem ali também. E aí tem essa coisa que é específica, que é como que você aceita o pagamento. Então você pode aqui, né? Eu não sei qual é a expressão para isso, né? Como é que você pode configurar configurações de pagamento, sei lá o nome. Então eu vou botar aqui, ó, configurações de pagamento. Então nessas configurações de pagamento pode aceitar só à vista. Tá aqui, né? Só para pensando como é que eu implemento, já imaginando. Aqui, né? Essa primeira parte é muito código na minha cabeça, código mais padrão, né? Tem um produto, beleza? Uma abstração que representa um produto dentro do sistema. Pensando no Domain Driven Design, produto provavelmente é uma entidade. Ali, né? Talvez até vire um agregado que você vai querer adicionar ofertas que também tem uma identidade para cada uma das ofertas ali dentro da Hotmart, e o produto é o agregado onde você vai, provavelmente, caso você queira seguir por esse caminho, né? Controlar as operações, o conjunto de operações sobre aquela parada e tal. Mas aqui teria um produto, eu prefiro pensar mais aqui no padrão, que tem uma classe, pensando em orientação a objeto. Mas teria uma abstração que representa um produto, teria uma abstração que representa uma oferta, você teria múltiplas ofertas para um mesmo produto, né? Não pode ter duas ofertas com código igual, uma delas teria que ser a oferta principal e tudo mais. Não tem isso aqui, não tem gato. Uma coisa aqui, né, pensando aqui para cima, é que o checkout da Hotmart é em função, ó, de um código de oferta que eu tentei selecionar aqui, né? Mas tá ali em cima, né? O QYW WTF foi curioso, né? WTFV07 que ele gerou ali, né? Então esse é o código que é único para uma oferta. E o que é legal? Se eu acesso esse endereço e esse código de oferta está inativo, ele me direciona para a página de checkout da oferta ativa. Tem que ter pelo menos uma oferta ativa. Se eu não tiver nenhuma oferta ativa, ele vai te levar, o redirecionamento é para uma página qualquer. Então eu teria isso daqui, né? Quando vai para o checkout da oferta, tem que verificar se aquela oferta está ativa. Caso não esteja, direciona para a oferta ativa. Aqui. Então, na configuração da oferta aqui, né? Então você tem aqui a configuração do pagamento. Pode aceitar a sua vista, vai aceitar em 12 vezes com... Tudo isso para mim, pelo menos na minha cabeça, aqui, essas configurações de pagamento, meu primeiro pensamento, se eu fosse codar, era que teria as constantes no sistema com isso. Então eu teria um enum no sistema que eu falo assim, eu posso aceitar a vista, eu posso pagar em 12 vezes com os juros para o lado da pessoa que está comprando, eu posso pagar em 12 vezes, eu posso pagar em múltiplas vezes com juros para quem está comprando, em múltiplas vezes para os juros para quem está vendendo, e sei lá,
Talvez tenha outras maneiras lá que eu não estou me lembrando aqui agora. Se eu coloco isso como enum, os comportamentos do sistema já ficam muito mais previsíveis. Ao mesmo tempo, eu ingesso um pouco mais o sistema para suportar novos tipos de oferta. Olhando para a aplicação da Hotmart e olhando para o tempo que eu já uso e tudo mais, eu não acho que a nova configuração de oferta é realmente um troço ultra dinâmico, que eu preciso ter essa configuração realmente completamente dinâmica, né? Vou cadastrar o bagulho, porque se você vai cadastrar o troço, imagina que eu teria uma entidade que é configuração oferta. E agora eu posso ter, né, N tipos de configuração de oferta. Mas para cada configuração de oferta, vai existir algum tipo de comportamento diferente. E aí você provavelmente vai precisar trabalhar com algum tipo de com metaprogramação, porque o seu código não vai ter consciência disso. Você vai ter uma entidade que é completamente genérica. E os comportamentos que vão acontecer em função daquela entidade completamente genérica também não tem. Você vai codar parários e você vai. E teria que ter algum tipo de configuração assim. Para esse comportamento, para essa parada, eu quero que você execute esse conjunto de classes que faz isso e aquilo, com aquela determinada entrada de parâmetro. E por aí vai, tudo ficaria muito mais complexo. Então, até onde eu entendo, eu deixaria o bagulho um pouco mais conservador, daria um pouco mais de trabalho. E aí, obviamente, que se eu estivesse lá dentro do contexto, eu poderia perguntar mais, a gente tomaria uma decisão mais acertada. Uma parte importante de ser uma pessoa trituradora de requisitos é perguntar, entender exatamente, para ver até onde vai o horizonte, a visão ali, né? Até onde eu quero ir com isso, qual o nível de complexidade que eu consigo abordar, que eu preciso realmente endereçar aqui no código. Então, eu provavelmente, as configurações teria uma constante, então, a sua vista divide com juros para a pessoa cliente, divide com juros para a pessoa vendedora. Então, acho que na minha cabeça teria um pouco disso. Mas o que acontece, né? Em função do tipo ali de pagamento, eu vou precisar ter eu vou precisar ter algum comportamento, por exemplo, se eu voltar aqui, ó, no checkout, ele bota aqui, ó, selecione o número de parcelas. Essa parada só aparece porque eu disse que eu podia dividir em 12 com juros, por exemplo, pro lado da pessoa que vai comprar. Se não tivesse, se fosse só à vista, aqui não apareceria isso, né? Não apareceria selecione o número de parcelas, porque se à vista eu só posso pagar em uma parcela. Então, eu teria, obviamente, que ter aqui algum tipo de comportamento. Então, quando eu penso nisso, aqui, a minha cabeça me leva para um cenário que eu teria que ter um ponto, né, na minha aplicação para decidir o que eu mostraria para quem está comprando. Se eu mostraria uma visão de à vista, uma visão de 12 vezes com juros para o cliente, uma visão de 12 vezes com juros para a pessoa cliente, e uma visão de 12 vezes para a pessoa vendedora. Eu teria que tomar essa decisão em função da enum. Beleza? Então, tem algumas maneiras que eu poderia fazer. A maneira que me evita fazer qualquer tipo de controle, de fluxo de controle ali, né? De fazer if. Eu poderia botar esse comportamento direto na enum. Esse é um jeito. Eu gosto muito de deixar tudo bem coeso. Por mais que de vez em quando deixar a parada bem coesa possa me levar a um conhecimento entre camadas que talvez algumas literaturas falem que você não deveria ter isso. Mas eu, particularmente, eu gosto de deixar tudo bem. Eu prefiro quebrar, de vez em quando eu posso quebrar a conexão entre camadas para maximizar a coesão. E aí, se eu sentir que a parada é muito complexa, que eu vou precisar de muita flexibilidade, talvez eu faça um meio do caminho, né? Por exemplo, a enum, ela poderia ter um método, né? Aqui, que me retornava uma instância de uma
de uma classe aí que ela criava ali um JSON de configuração de oferta. Então, todo esse JSON teria um tipo, e aí esse tipo seria o tipo específico, né, da parada, e teria uma estrutura. E aí eu teria esse acoplamento, né, para a aplicação cliente. Apareceu um bicho grande agora aqui para voar para cima de mim aqui. Que não dá para gravar um vídeo com um bicho voando aqui, né? Fica aí, o bicho. Aí a aplicação cliente deveria saber disso, né? Que você tem esses tipos e cada tipo me daria, por exemplo, um contrato ali diferente. Uma outra maneira de você fazer é, aí você teria um processo de decisão, talvez esse também fosse um caminho, era assim, eu tenho aqui as enums. Aí eu teria classes que eram focadas especificamente para o cliente. Então, classes que estão ali na minha camada, se eu fosse pensar em arquitetura limpa, por exemplo, elas existiriam dentro da minha camada adaptadora ali, beleza? Olhando porque por que eu digo adaptadora? Porque ela olharia para o cliente no sentido para o cliente de um protocolo. Então, eu teria, por exemplo, se eu tenho 3 possíveis configurações, eu teria 3 classes que falariam com JSON, que implementariam a mesma interface e que elas receberiam uma configuração de pagamento e ela fala assim, essa configuração eu aceito. Se eu aceito, eu retorno um optional com essa estrutura que você vai retornar para o seu cliente. Se eu não aceito, ele me retorna um optional vazio. Então quer dizer que eu vou para a próxima até que eu encontre uma e eu sou obrigado a encontrar pelo menos uma. Então essa aqui seria uma abordagem. Então aqui, né, poderia ter uma possível abordagem que eu estou imaginando aqui tenho uma interface que tem um método que só existe para retornar um JSON específico de uma determinada configuração de oferta. E aí eu teria essas múltiplas implementações para cada coisa. Então, qual que é o lembrete aqui? Para cada nova configuração de pagamento, precisaria existir, obviamente, ali, né, uma nova implementação da interface. E aí, não vou dizer que existe um altíssimo risco ou algo do gênero, mas poderia ter um risco de você criar uma nova forma, esquecer de implementar essa interface, e na hora que você estiver fazendo lá algum tipo de teste seu, né, pode ser teste automatizado ou manual, mas eu acho que seria muito difícil subir para a produção esquecendo. Eu acho que o que pode acontecer é você só lembrar que precisaria criar a implementação dessa interface, dado a nova configuração, na hora que você fosse subir a parada e escolhesse um troço, e aí você poderia ter alguma lógica de programação defensiva que diz assim, eu sempre tenho que achar uma configuração de pagamento, uma decisão uma decisão para tomar, né, de contrato para ser de JSON para ser retornado em função de configuração para alguma configuração. E se você tivesse uma asserção disso em algum ponto do sistema que sempre pede que tenha pelo menos exatamente um no caso, você dificilmente subiria para produção com um problema desse. Uma outra possível abordagem seria colocar a decisão desse comportamento direto na enum. Só que aí, né, depende muito, de novo, né, do jeito que eu enxergo o design de código, eu não acho que você tem que ficar buscando incessantemente pelo princípio do aberto e fechado, que tem que estar aberto para extensão, fechado para modificação. Eu acho que o seu software, seu código, quando você pensa em manutenibilidade, facilitação de manutenibilidade e tudo mais, o que eu imagino ele tem que promover uma experiência de alteração interessante. Então você pode ser que a experiência de alteração aconteça em função de modificações que você tem que fazer no seu código. Mas essas modificações podem ser óbvias. E se elas são óbvias, não necessariamente a pessoa que vai fazer aquela manutenção vai ficar ultra estressada, não vai saber como fazer, ou algo do gênero. Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Que eu poderia começar acoplando essa saída HTTP direto na enum. Só que aí, se por algum motivo do destino eu tenho outras possíveis
protocolos ali, né? Se fosse pensar, você imagina que aparece essa discussão, essa solução, de novo, eu poderia ter, né? Um método que é o gera HTTP, né? E um outro método que é o, sei lá, gera APRO. Se isso fosse fazer o bagulho todo por comunicação via mensagem, né? Ou algo do gênero, eu poderia ter qualquer tipo de coisa ali. Mas talvez crescesse demais, a complexidade ia subir naquela enum. Então você teria que tomar essa decisão. Mas uma outra possível abordagem seria colocar a decisão desse comportamento direto na enum. E aí, na minha enum, teria, por exemplo. O que está aparecendo esse trocinho aqui? Ah, sim, né? Beleza. Aí na minha enum teria, por exemplo, nesses métodos. Gera JSON de configuração de pagamento, seria um método abstrato, né? E cada enum implementaria do seu jeitinho ali. E tudo certo. Não tem galha nenhuma, né? Ela poderia retornar, por exemplo, cada um ali o seu tipo, um mapa ou algo do gênero. Aí vai decidindo. Mas eu acho que, pensando aqui na configuração, tem isso. Uma outra coisa legal aqui, né? Da configuração é uma outra configuração que é essa oferta aceita a recuperação automática de pagamento. Então aqui, né, se a pessoa pode configurar que é a recuperação automática de pagamento, e aqui eu tenho que lembrar aqui, né, se aceita a recuperação automática, quando a pessoa comprar via recuperação automática, eu vou ter que fazer o setup de recorrência de pagamento para aquela compra. Se aceita a recuperação automática, tem que lembrar, tem que fazer setup de recorrência para a compra em cima daquela oferta. Então aqui, ó, já pensamos em bastante coisa, beleza? Aqui no checkout dá para trazer mais coisas agora, né? Se, por exemplo, aqui na verdade é aqui, né? No cartão de crédito. Então, no cartão de crédito aqui, dá para fazer algo assim. Se falhou a compra via cartão, tem que agora testar via recuperação automática. Calma aí. Eu mandei o calma aí que eu achei que eu ia espirrar. Eu dei um pause aqui, mas eu não espirrei não. Se falhou a compra via cartão, tem que testar agora via recuperação automática se essa opção tiver sido configurada. Então, acho que aqui, né, deu para mostrar um pouco aqui do jogo. Então, percebe que nesse processo de detalhamento do que você vai implementar, eu imaginei bastante do código que eu ia escrever. Bastante do código. Dá para imaginar aqui, né? Eu imaginaria mais, só para deixar claro, beleza? Aqui, ó. Aqui, quando eu penso no cupom, verificando a validade, aqui seria um método direto no cupom. Eu tenho um cupom, ele vai ter um método que é tá válido. O que é que verifica o tá válido? Verifica se o momento tá válido para o momento atual. Ele verifica se para o momento atual aquele cupom é aceitável. Você poderia discutir isso daqui, né? Quando você pensa em testabilidade, você poderia receber um momento como argumento, ou você poderia pegar o momento atual. Então, se você recebe como argumento, obviamente facilita para o teste, que você pode passar o momento que você quiser. Se você pega o momento atual do sistema, geralmente trabalho com instantes ali, né, com data, hora, são potenciais locais de flakiness no seu teste, é uma coisa para você refletir. Essa parte aqui, ó, quando a gente fala aqui do usuário, da pessoa compradora, e a gente fala que se tem ou não tem, provavelmente aqui para mim isso seria um método que vai me dizer que vai recuperar ou registrar ou algo do gênero, né? Seria para mim essa parada. Ali eu teria um registra a pessoa usuária e nesse registra a pessoa usuária, se já existir ele me retornaria a pessoa, se não ele registra e me retorna a pessoa ou algo do gênero. Aqui, então aqui eu teria uma abstração
provavelmente para realizar essa lógica aqui. Se tem código de cupom de desconto, eu vou recuperar e tudo mais. Aqui para mim, talvez eu colocasse, quando a pessoa coloca ali, né, eu teria um endpoint específico para fazer essa verificação. Eu teria um comportamento específico para essa verificação e eu poderia reaproveitar, né, no endpoint para fazer uma checagem. Se o cliente quisesse fazer uma checagem só se aquele cupom existe ou não existe, beleza? Então, olhando aqui pelo fluxo, eu acho que eu teria um endpoint que retorna se o status é referente à existência e validade daquele cupom. Ele percebe que nesse endpoint provavelmente eu faria o quê? Chamaria o método que está lá na entidade do cupom e estaria tudo certo e tal. Quando vai para o checkout, tem que verificar, né? Então aqui, provavelmente no endpoint, que recebe ali a requisição com a oferta, eu teria essa verificação, né? Essa oferta está válida, caminha para o checkout. Essa oferta não está mais válida, não existe mais, foi removida, por exemplo, do sistema, então vai para a oferta base ali. Beleza? Não tem oferta base, então vai para a tela dizendo que não tem, daria um outro redirect para dizendo que não tem oferta naquele momento. Aí eu teria os endpoints aqui específicos para processar, né? Quando eu penso aqui, né, processar com cartão de crédito, eu imagino que a Hotmart tenha, talvez seja cliente de múltiplos gateways de cartão de crédito, né? Sei lá, ela pode ser cliente eu não sei se é isso, né? Mas a Stripe, Adyen, talvez ela tenha conexões diretas com os provedores mesmo, né? E faz direto lá por conta de taxas de pagamento ou algo do gênero. Deus sabe, eu não sei, né? Mas não sei mesmo. Mas eu provavelmente usaria esses serviços de pagamento se fossem múltiplos serviços e tivesse uma lógica de uso por conta de taxa maior, taxa menor, que o provedor vai pagar. Essa implementação estaria ali, né? Talvez fosse um serviço à parte, um microserviço dentro do ecossistema que faria isso e tal. O bicho grande está aqui do meu lado. Tomara que ele não pule em mim, senão eu vou ficar meio assustado. Aqui o bicho está pulando em mim, meu Deus do céu. Então, bom, acho que basicamente é isso, né? Eu queria mostrar para você. Coisa que então, de novo, né? Olha o tempo que eu investi aqui com você, né? 37 minutos. Se você ainda tá aqui até agora, pessoa guerreira, top. Eu faço isso quando eu vou implementar, principalmente coisas que eu nunca fiz ali, né? A primeira vez que eu tô fazendo e tal. Esse é um exercício que eu acho muito importante para alguém que, de fato, quer diminuir o custo de implementação, quer tentar maximizar sua chance de acertar de primeira com design de código que seja interessante. Aqui eu estou exercitando a minha imaginação. Se eu sou capaz de escrever esse fluxo aqui, provavelmente eu sou capaz de codar essa parada. Quer dizer que eu consegui pensar em tudo? Óbvio que não. Tem coisa que eu escrevi aqui que na hora que eu estiver codando, não vai casar e eu vou me ajeitar. Mas não é que você quer, se você conseguir, né? Pensar em 100% das coisas, massa. Mas se você não conseguiu, talvez você não consiga também, talvez eu aqui não tenha conseguido, obviamente, tá tudo bem, você pensou em várias delas, você vai chegar para o ato de codar muito mais preparado ali, né? Você vai conseguir botar um to-do para você. Por exemplo, então esse exercício de pegar o que você está imaginando e escrever, fala muito sobre o quão capaz você vai ser de fato fazer aquela parada. Beleza? Então, basicamente era isso que eu queria falar para você aqui hoje. Se de alguma maneira isso foi útil, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, teu comentário construtivo sobre esse conteúdo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você, beleza? Deixe com educação, obviamente. Tá bom? Mas era isso. A gente se vê na próxima.